Salmos 11, 3, 4 e 5. Lemos que, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Nossa sociedade tem destruído fundamentos. A nossa sociedade tem destruído bases sólidas sobre as quais Deus havia estabelecido, principalmente, a constituição da família. O salmista já dizia e nos dava um alerta: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Primeiro, o justo precisa saber que o Senhor continua no mesmo lugar, o Senhor continua soberano, o Senhor continua do seu trono observando a todos os homens e observando qual é a tua atitude diante desse mundo que perverte, desse mundo que destrói os alicerces e as bases da família. O que você vai fazer? A Bíblia está dizendo que o Senhor está te provando. E é nesse momento que a gente precisa olhar para a nossa sociedade. A Constituição brasileira, promulgada lá em 1988, no artigo 226 diz o seguinte: a família, base da sociedade. É daí que você ouve aquilo lá, né? Célula máter da sociedade. Família é base da sociedade. Família é alicerce da sociedade. Lembra que eu falei? Famílias fortes vão gerar uma sociedade forte, igrejas fortes, consequentemente. A família, que é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O Estado brasileiro precisa defender a família, que é uma instituição base de toda a nossa sociedade. O parágrafo 1º diz que o casamento é civil e gratuita a sua celebração. Como é que se constitui uma família segundo a Constituição? Através de uma celebração civil, que, para ter essa garantia do Estado, como a família sendo a base de toda a sociedade, ela deve ser gratuita a sua celebração. Se você não tem condições de pagar, você não vai pagar, mas não é por isso que você não vai casar. Você vai afirmar: não tenho condições de pagar, e você vai casar. Porque a Constituição diz que deve ser garantido esse direito de se casar. O parágrafo 2º, ele equipara também a cerimônia religiosa, de acordo com a lei, a poder também ter o mesmo efeito de uma cerimônia civil. Vocês já viram aqui o pastor Joel fazendo casamento na igreja? Onde os nubentes vêm aqui e assinam o termo de casamento aqui? Isso está totalmente dentro da lei. A cerimônia religiosa, ela equipara-se a civil, desde que feita e procedida de acordo com a lei. O parágrafo 3º diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável. E a Constituição diz a união estável entre um homem e uma mulher como uma entidade familiar. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem: eu não vou casar, eu vou viver junto. Isso se constitui o que é chamado uma união estável. Isso pode ser reconhecido como uma entidade familiar. É claro que desde que seja provado que vocês têm uma vida em comum, de que realmente dividem aí a sua vida. Agora, tem muita gente que vai para isso, para facilidade, porque vai também, me perdoa a palavra que eu vou dizer, vai pela covardia de muitas vezes não querer assumir o compromisso, porque se não der certo eu vazo, eu caio fora e não tenho despesa para divórcio nem nada. E tem gente que se submete a uma união estável achando que está levando vantagem. Eu digo para vocês, embora a união estável possa ser reconhecida como um casamento, isso exige uma ação judicial. Então você que se acomoda em uma situação de união estável, se o teu cônjuge morrer, você vai ter dor de cabeça. Você vai ter que se levantar para provar primeiro que você vivia com essa pessoa uma união estável. Vai precisar de testemunha, vai precisar de documentos, vai precisar provar isso em uma ação, vai ter que ir atrás de advogado, para depois que provou que viveu uma união estável, converter isso em casamento. É mais uma despesa, para que você possa depois gozar, quem sabe, do benefício. Hoje quem é casado, hoje quem realmente se submeteu ao que a lei diz, quando o cônjuge morre, o processo é automático.
Só basta a certidão de óbito e você já tem direito a gozar o que lhe é de direito. Então não vai nessa de que união estável é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Então nós que somos cristãos devemos caminhar por aquilo que é justo, certo e correto. Por que o pastor Joel está falando isso? Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque o que parecia estar tão claro na nossa Constituição, de repente ruiu. Lembra do que a palavra de Deus diz em Salmos 11? Se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Eu trouxe aqui só um pequeno artigo, escrito por Luiz Fernando Augusto, sócio proprietário de uma sociedade advocatícia chamada Tavares e Augusto Advogados. Olha o que o Luiz Fernando Augusto diz: com o passar do tempo e a evolução a que passou a sociedade, o modelo familiar mudou. Sabe que o que eles dizem que foi mudado, eles dizem hoje que isso é fruto de uma evolução. Aquilo que vai contra a palavra de Deus hoje é considerado uma evolução. É isso que o mundo diz. A evolução a que passou a sociedade, o modelo familiar mudou. A família passou a ser vista como um instrumento de desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, e não mais como uma instituição. A união das pessoas possui um fim egoísta. E se você acha que a palavra egoísta, ela pode ainda ter uma conotação positiva, é o que ele tenta nos dizer. A união das pessoas possui um fim egoísta, porém no melhor sentido do termo, vez que essa se dá pelo fato da outra pessoa lhe trazer prazer, felicidade e crescimento. Hoje as pessoas vão para uma união pensando se a outra pessoa vai lhe dar prazer, felicidade e crescimento. É uma união egoísta. É por isso que você vê hoje famílias sendo destruídas com a famosa desculpa: eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais, sentimento, eu não tenho mais felicidade. E isso é a justificativa para se interromper uma família e se terminar com tudo, porque família hoje é um processo, segundo as palavras de Luiz Fernando Augusto, um processo egoísta. Como se percebe, não há mais que se falar em casamento como elemento de criação da família. Afinal, é o sentimento que une os seus membros, é a vontade de cada um em se unir ao outro. Por isso hoje é possível vislumbrarmos que uniões estáveis podem constituir família, que há família monoparental, a mãe ou o pai solteiro. Eu estou a fim de ter um filho, mas não estou a fim de casar. E se recorre hoje ao quê? A uma inseminação artificial, um relacionamento sexual consentido, com o único fim de ter um filho. Um personagem famoso da comédia brasileira, que faleceu há pouco tempo, como é que ele fez para constituir a sua família, para poder ter filhos? E para poder então satisfazer ao seu desejo e trazer a felicidade para si? A barriga de aluguel. Porque 2 homens jamais podem fazer um filho. O elemento responsável pela constituição da família é subjetivo e decorre da vontade dos indivíduos. E foi baseado nisso que o grande ativismo, seja judicial ou político, com a famosa e pretensa defesa dos direitos das minorias, fez com que em 2019 o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, mudasse o conceito de família da nossa Constituição, embora diga que ela merecia a proteção do Estado, e ser a união entre um homem e uma mulher, diz que o conceito de família não pode ser restrito a uniões heterossexuais. Então hoje no nosso país, família também é a união entre 2 homens ou 2 mulheres. Mais uma vez eu chamo a tua atenção para o texto de Salmos 11:3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E aí no versículo 5 o salmista diz: o Senhor prova o justo. O Senhor nos provará, meus amados irmãos. Você pode fazer a escolha que você quiser, e a gente tem que respeitar as escolhas pessoais das pessoas.
No entanto, a gente não pode respeitar a posição pessoal das pessoas destruindo os fundamentos da palavra de Deus. É por isso que eu estou falando. Eu vou falar hoje de 3 pilares da família cristã. E que você, como cristão, se você quer abraçar esse termo cristão, se você diz que um dia teve um encontro pessoal com Jesus, não cabe ativismo. A gente respeita as pessoas nas suas decisões. A gente respeita cada um que quer ir para onde quer por sua vontade própria. Eu sempre tenho pregado do púlpito dessa igreja que o Senhor é tão bom que Ele deixa você plantar o que você quiser. Mas o Senhor é tão justo que Ele não permitirá que você venha colher nada diferente do que você plantou. Então, meus amados irmãos, o Senhor vai nos provar. E de que lado você vai estar? Porque uma coisa é respeitarmos os direitos dos seres humanos. A lei garante os direitos a quem quer ir e distorcer o conceito de família cristã. Eles podem fazer o que quiserem, nós vamos respeitá-los. No entanto, uma coisa é respeitar os direitos, outra coisa é sermos coniventes com o modelo da sociedade regido pelas leis. Porque se a gente quiser fazer uma escolha, e o Senhor nos prova, e é isso que o Salmo 11 está falando, Ele vai te provar, de que lado você vai ficar? De que lado que o pastor Joel vai ficar? De que lado que você vai ficar? Se eu tiver que escolher um lado, a Bíblia diz em Atos 5:29, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas importa obedecer a quem? A quem? A Deus! Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu quero te dizer, você que se levanta para o ativismo, você que se levanta para dizer, não, a sociedade mudou, tudo mudou, a sociedade evoluiu, como o texto que eu li. Eu quero que você saiba o que está escrito em Romanos 1:32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Respeitar o direito das pessoas é uma coisa. Agora, ser conivente e virar um ativista de proteção desses direitos, que vão contra a palavra de Deus, é nesse momento que a Bíblia está dizendo que o Senhor prova o justo, e os olhos dele continuam no mesmo lugar do seu alto trono nos contemplando. É nesse momento, e a partir dessa compreensão, meus amados irmãos, que a gente vai separar os meninos dos homens. É nesse momento que a gente separa quem é joio de quem é trigo. De que lado que você vai ficar?